já temos as nossas notificações criadas no sistema e o próximo passo para a configuração do nosso fluxo é acessar o sistema de gerenciamento de processos. Para isso, é só acessar aqui no canto superior direito, onde está o nome do usuário, clicou, aparece aqui, Portal. Dentro do portal, tanto aqui nessa barra lateral, quanto aqui no meio da tela, estão dispostos os sistemas complementares ao SIG. Então, nosso foco aqui é o SGP, Sistema de Gerenciamento de Processos. Podemos acessar por aqui ou por aqui. Clico no Sistema de Gerenciamento de Processos. O Sistema de Gerenciamento de Processos é um dos sistemas acessórios ao SIG e ele serve para gerenciar os processos e fluxos do sistema. Então, para darmos continuidade no nosso cadastro do fluxo de requerimento, nós vamos acessar o menu Ações. As ações são os nomes de um processo, de uma ação que eu faço dentro de uma etapa. Eu fiz então, criei para o nosso fluxo, do nosso teste, eu criei também 4 ações, que é impressão de certificados, receber solicitações, impressão de certificado, analisar pagamentos, impressão de certificados, analisar liberações, impressão de certificado, entregar o certificado. As ações, elas vão servir basicamente para nomear então essas etapas, esses processos. Nesse meu caso, eu dei nome de ações muito parecidas com as notificações que nós criamos. Mas vocês podem ter situações em que vocês têm uma notificação gera com nome geral, por exemplo, notificação para recepções, em que aqui sim você define ações diferentes. Receber requerimentos, receber cancelamentos. Então aqui você pode ter ações diferentes e lá algumas notificações genéricas. Então o formato da tela é mais ou menos quando nós acessamos a tela, ele vai mostrar todas as ações que estão cadastradas no sistema. Posso verificar quais estão ativas, posso visualizar as ações, posso editar, inativar ou excluir alguma ação. A tela também permite ordenação por nome da ação ou por situação, se está ativo ou inativo. Possui filtros que eu posso pesquisar por nome ou por situação, ativo ou inativo. Se fôssemos criar uma ação nova, o cadastro é bastante simples. Clica no botão novo, nome da ação, descrição da ação. As nossas ações, vou só mostrar como é que ficaram cadastradas. Fiz acesso aqui da ação analisar liberação, que é lá da equipe da secretaria. E eu simplesmente repeti o nome, coloquei um nome muito parecido com a notificação, imp certificado, analisar liberação e coloquei uma descrição. Poderia ter colocado uma descrição melhor, se fosse uma ação completamente diferente da notificação, mas eu preferi colocar desse jeito. Vou seguir aqui para a etapa dos fluxos, que é aqui que nós juntamos as peças, que nós criamos o fluxo. O fluxo que nós criamos, estamos utilizando, é o declaração de conclusão. Ok? Essa tela aqui ela segue mais ou menos também o padrão das outras telas. Nós temos uma ordenação que posso ordenar os fluxos existentes por nome, por regional, por unidade operativa. Temos filtros para localizar mais fácil esse fluxo, com o nome e com o estado, se ele está em elaboração, definido ou cancelado. Então aqui já vimos que temos 3 estados diferentes para um fluxo. O fluxo ele pode estar cancelado, quer dizer que ninguém consegue mais utilizar esse fluxo. Ele pode estar em elaboração, quer dizer que ele ainda está sendo construído. As pessoas também não conseguem utilizar esse fluxo.
até que ele esteja seja marcado como concluído, e temos o status definido, que quer dizer que o fluxo, pode ser utilizado. Temos o botão de visualização, que vai mostrar também sem a possibilidade de editar esse fluxo. E temos aqui, para um fluxo já definido, já concluído, temos a opção de reabrir. Caso eu quisesse cancelar, cancela, ele fica como cancelado, ninguém mais usa. E o excluir, só que o excluir eu só posso excluir um fluxo se ele nunca foi utilizado por ninguém no sistema. Aí ele permite que eu exclua. Caso alguém já tenha utilizado esse fluxo, somente cancelar. Então ele fica como uma espécie de inativo. Vou clicar em reabrir. Cliquei em reabrir, ele me pergunta, reabertura de fluxo, deseja realmente reabrir esse fluxo? Por que ele pergunta isso? Porque ao reabrir, esse fluxo ele fica como em elaboração. Então, novamente, ninguém consegue utilizar esse fluxo. Então ele entra em modo de edição. Eu consigo editar agora esse fluxo. Enquanto eu estou editando, ninguém trabalha porque ele está em elaboração. Acesso, edito meu fluxo, trabalho nele. Finalizei? Já mexi em tudo que eu precisava mexer? Clico em concluir. Caso eu não tenha terminado de editar meu fluxo, quero só salvar e continuar a mexer depois, salvar. Fluxo salvo com sucesso, desejo voltar para a listagem de fluxo? Sim. Podem ver que meu fluxo continua em elaboração. Se eu acessar e clicar em concluir, ele conclui o fluxo, fica como definido e ele pode voltar a ser utilizado pelas equipes. Para a criação de um novo fluxo, botão novo. Temos aqui duas abas, que é dados principais, que eu vou nomear o fluxo, vou descrever o fluxo. Aqui eu vou indicar a qual módulo este fluxo pertence. Então, existem todos os módulos do SIG, que são administrativo, plano de curso, planejamento. Futuramente eu posso direcionar um fluxo somente a um módulo. Então eu posso falar que esse fluxo é só para processos que acontecem lá no mapa de sala. Por enquanto ele ainda está só como administrativo, ok? Então todos os fluxos vão ser automaticamente setados como administrativo. E aqui nós temos a aba de etapas. As etapas, aqui eu construo quais etapas acontecem no meu fluxo. Então, para mostrar a vocês como é que se desenvolve um fluxo, como é que se constrói um fluxo, eu vou usar as mesmas etapas, as mesmas notificações que foram usados no nosso fluxo declaração de conclusão, ok? Então vou criar um novo, vou criar aqui um fluxo teste, ok? Módulo selecionado, vou para etapas. Em etapas, eu seleciono adicionar. Primeiro campo que ele me pergunta, qual a ação que eu vou cadastrar nessa primeira etapa? Então, eu coloquei para facilitar o nome de todas as ações com o prenome declaração de conclusão. Então, a primeira etapa será receber a solicitação. E qual é a notificação que vai agir quando trabalharmos essa ação de receber solicitação? Eu também coloquei para facilitar o prenome das notificações de DECL, conclusão, e aí está lá, receber solicitação. Tipo de ação. Tipo de ação, nós temos avaliação do usuário, quer dizer que essa etapa tem uma interação do usuário para dar continuidade. Futuramente teremos um outro tipo de ação que será automática, que será uma ação do sistema que automaticamente muda a etapa. Mas por enquanto só temos a avaliação do usuário. Quantidade de dias. Quantos dias essa etapa pode
a área terá para trabalhar, para que ela, até que ela torne-se como vencida. Então, por exemplo, para receber a solicitação, eu vou colocar aqui um dia. Então, pessoal, chegou a requisição, o pessoal tem no máximo um dia para avaliar as requisições que chegam. Se ultrapassar um dia, ela já é considerada como vencida. Pode ser indeferido. Essa opção aqui indica que, se pode ser indeferido, quer dizer que aquela etapa, as pessoas, a equipe daquela área podem encerrar o processo por aí, podem falar, não, está indeferido, acabou o processo por aqui. Então, vamos imaginar que a equipe de receber solicitação pode finalizar um processo? Eu acredito que não, tem que ter uma avaliação maior. Então, no meu fluxo que eu criei, eu imagino que não, mas no processo de vocês é quem mandam. Então, eu vou colocar que nessa primeira etapa pode ser deferido? Não. Essa etapa que eu estou criando é uma etapa de início? Sim, é a primeira etapa. Ok. Foi criada a primeira etapa do nosso fluxo. Vou adicionar a segunda etapa. Então, segunda etapa, qual é a ação que vai ser feita na segunda etapa? Segunda ação vai ser analisar pagamento. No meu fluxo lá ele falava que seria: o pessoal recebe, o pessoal analisa o pagamento, o pessoal analisa se... Não, o pessoal da secretaria analisa se realmente pode ser impressa essa declaração de conclusão e finaliza com a recepção, devolvendo para o aluno essa declaração de conclusão. Então, vou aqui para qual é a notificação de mensagem que vai chegar para as pessoas que interagem com essa etapa. Vai ser nós estamos na analisar pagamento? Analisar pagamento. Então, a equipe do financeiro receberia as mensagens. Tipo de ação: avaliação do usuário, aquilo que a gente já conversou. Então, eu vou colocar aqui que o pessoal do financeiro tem 2 dias para avaliar se houve pagamento. Pode ser indeferido? Vou colocar que sim. Vamos dizer que o financeiro ele tem autoridade para falar que não foi pago, encerra o processo. Eu vou deixar para preencher essa etapa de avanço depois. Pulamos aqui para a etapa de rejeição. Que o que é? Nessa etapa, se a equipe olha e entende que precisa ser rejeitada essa declaração, está faltando alguma informação, alguma coisa, ela vai voltar para onde dessa etapa para onde? Ela vai voltar para trás, para a declaração de conclusão receber solicitação, que era a etapa anterior. Essa etapa é de fim? Não, não encerramos ainda o nosso processo, então deixa sem preencher. Adicionar. Vocês podem ver que já está ficando aqui como faltando quem é que é a etapa de avanço. Então nós vamos preencher todas as etapas e depois voltamos preenchendo as etapas de avanço de cada uma delas. Ok, adicionar. Próxima etapa seria analisar liberação. Vou colocar aqui a notificação também da liberação. Tipo de ação, avaliação do usuário. Vou colocar que a secretaria tem 2 dias também para fazer. Também podem deferir. Pulo a etapa de avanço e vou para a etapa de rejeição. Eu quero que, se tiver algum problema, volta lá para a equipe que recebe a solicitação, o pessoal da recepção. E a última etapa que eu vou adicionar vai ser a entrega do documento. Entregar a declaração. Vou cadastrar também. Receber solicitação e entregar a declaração. Beleza. Tem 3 dias para entregar a declaração. Pode deferir, não pode. Pulo a etapa de avanço. E ele vai voltar. Se tiver algum problema. Aqui, como é a nossa última etapa, tá, que é a entrega da declaração, vou falar que é o fim do processo? Sim, é o fim do processo. Vocês viram que ele sumiu com a próxima etapa. Eu só tenho agora etapa de rejeição. Então eu vou colocar aqui que se tiver algum problema no pessoal da recepção, no momento de entregar
a declaração eu quero que volte para analisar liberação para o pessoal da secretaria. Adicionei. Beleza. Todos os marcadores, as tags que estiverem como cinza, sem o vermelho, querem dizer que já estão ok. Mas nesses casos aqui nós temos tags em vermelho. Então eu já aproveito e mostro para vocês que eu posso excluir uma das etapas e eu posso editar uma das etapas. Então eu vou editar a etapa, que aqui nós temos etapa de avanço e etapa de rejeição. Então ele está dizendo que a etapa de avanço não foi preenchida. A de rejeição está preenchida. Olha que legal. Vou voltar e vou preencher a etapa de avanço. Por que não estava preenchida? Porque quando colocamos essa primeira etapa, no primeiro processo, já existia uma etapa após ela? Não. Ela foi a primeira a ser preenchida, então nós acabamos deixando em branco essa etapa de avanço. Agora que já preenchemos todo o fluxo, eu volto para preencher a etapa de avanço. Então, depois de receber a solicitação, qual que é a próxima etapa? Analisar pagamento. Beleza, ok. Ó, agora já tenho aqui, não está mais vermelho. Agora de analisar pagamento. Vamos lá. Ó, a etapa de rejeição nós já preenchemos. E a etapa de avanço, vamos para analisar liberação. Ok. E a última etapa, que é analisar liberação, a etapa de avanço é entregar declaração. Todas estão preenchidas. O que eu quero mostrar para vocês também. Selecionando cada uma das etapas, o sistema já me mostra quem são as pessoas que estão configuradas, que estão lá na notificação, configuradas para trabalhar, poder assumir a etapa. Então, em todos os casos, eu me coloquei, imaginei que eu fosse da equipe da recepção, eu fosse da equipe de financeiro, eu fosse da equipe da secretaria e fosse da equipe de também da recepção. Então, o sistema também mostra quem são as pessoas aptas, preparadas para trabalhar essas etapas. Eu vou salvar aqui. Ok, foi salvo com sucesso. O nosso fluxo teste, ele entra como em elaboração. Para eu concluí-lo, eu teria que ter voltado na aba dados principais, ou não. E aí, posso concluir. O que acontece? Nosso fluxo teste agora está definido, concluído. Eu vou só mostrar para vocês, deixa eu ver se na visualização conseguimos ver. Todos esses fluxos, como essa é uma base de teste, eu coloquei só o meu usuário para todas as áreas. Mas tivéssemos colocado lá naquela visão lá da notificação, em que nós temos perfis, preenchemos o perfil inteiro, por exemplo, o perfil de docente. Todos os docentes que estavam dentro daquela seleção de perfis, eles estariam aparecendo naquele bloco demonstrativo de quem são os usuários que podem acessar e trabalhar um fluxo, um processo, uma etapa do fluxo, ok?